Eu só descobri depois que ele partiu. Durante anos, minha irmã mais nova carregou um segredo que ninguém jamais imaginaria. Um segredo escondido entre brinquedos e sorrisos forçados. E quando a minha avó abriu aquela caixa, tudo desmoronou, mas o pior ainda estava por vir. Porque dentro daquela caixa tinha algo que não era dela. E é por isso que hoje eu preciso te contar essa história. Mas eu aviso, depois de ouvir o que ele fez, você nunca mais vai olhar para o seu próprio pai da mesma forma. Minha avó se chama Dona Elvira, uma senhora de 78 anos, de voz mansa e olhar profundo, que carrega nas rugas mais do que o peso do tempo. Carrega lembranças que ninguém ousa mencionar. Ela sempre foi a coluna da nossa família. Costurava os domingos com bolo de fubá, cheiro de café fresco e histórias contadas na varanda. Histórias antigas, mas nenhuma como essa. Porque essa, ela nunca contou. Ela guardou por anos e só revelou depois que meu pai foi enterrado. Na manhã seguinte ao enterro, a casa parecia diferente. As paredes já não tinham aquele calor de família. A sala, onde todos choraram, parecia mais fria, mais silenciosa, mas foi naquele silêncio que Dona Elvira se levantou, caminhou até o quarto dos fundos, aquele que ninguém entrava, e trouxe uma caixa vermelha com tranca dourada. Ela a colocou sobre a mesa da cozinha, a família inteira ali, olhando. As mãos dela tremiam, mas o olhar estava firme. Vocês precisam saber de tudo antes que essa história morra comigo. Eu lembro da minha irmã mais nova, a Lara, sentada ao meu lado. Ela parecia saber. Os olhos dela não estavam curiosos, estavam assustados. E foi quando minha avó disse algo que fez minha espinha gelar. O que seu pai fazia com a Lara não pode ser esquecido. Ninguém entendeu. Minha mãe tentou interromper, mas foi tarde demais. Dona Elvira já tinha aberto a caixa, e o que ela tirou de lá não era apenas prova. Era um grito preso no passado. Dentro da caixa havia uma coleção de objetos aparentemente banais. Uma fotografia antiga do meu pai, ainda criança, um caderninho de anotações amarelado, um colar de miçangas quebrado e um bilhete rasgado com apenas 3 palavras: não deixa ele. Dona Elvira respirou fundo e nos contou tudo. Essa história começa em 1974, quando seu pai tinha apenas 11 anos. Foi naquele ano que ele passou a dormir todas as noites no quarto da sua tia-avó, Marilda. Ela era uma mulher amarga, severa, e foi ela quem ensinou a ele a distorção do afeto. Nós olhávamos em silêncio, e minha irmã, Lara, já chorava. Ela sabia. A narrativa da minha avó era como um quebra-cabeça sombrio. Peça por peça, ela remontava à infância do meu pai. Um menino calado, frio, que nunca soube demonstrar carinho, porque aprendeu cedo que afeto vinha com controle, com medo. Ele cresceu achando que o silêncio era amor, que o toque era obrigação. Aos poucos, a história pulava no tempo. 1989, o ano em que minha irmã nasceu. 1993, quando ela passou a dormir no quarto do meu pai. A minha mãe, ela não percebia, ou não queria perceber. E a Dona Elvira dizia com os olhos marejados. Eu ouvia os sussurros, as portas fechando tarde, as desculpas, mas ele era meu filho, e eu fui covarde. Colar quebrado foi o estopim. Lara tinha 7 anos quando ganhou, e uma noite voltou chorando, dizendo que o colar havia arrebentado sozinho. Só que Elvira o encontrou no lixo, partido, com um fio cortado à faca. Era Lara tentando dizer algo. Era o grito calado de uma criança que ninguém quis escutar. Dona Elvira desabou. Disse que tentou confrontar meu pai uma vez, mas ele a ameaçou. Disse que, se ela falasse qualquer coisa, tiraria todos nós dela. E ela
cedeu. Mas o que ela nunca esqueceu foi o bilhete. Aquela pequena folha rasgada. Foi a Lara que escreveu. Eu achei debaixo da cama dela no dia em que ele levou ela para viajar. Uma viagem que durou 2 dias e que mudou completamente a expressão da minha irmã desde então. Depois da revelação da minha avó, precisei de mais. Algo dentro de mim queria provas, confirmações, um fio de lógica para entender como tudo aquilo foi possível. Foi então que procurei o doutor Sérgio Linari, um psiquiatra forense aposentado que trabalhou por mais de 20 anos em casos de abuso psicológico e traumas infantis. Ele me atendeu em sua casa, cercado de livros e silêncio. Quando contei o que minha avó havia relatado, ele apenas disse: é mais comum do que você imagina, e quase sempre começa com o silêncio das mães e o medo das avós. Segundo o Dr. Linari, muitos abusadores constroem uma rede de controle baseada na manipulação emocional. O famoso ninguém vai acreditar em você. E em famílias onde o trauma vem de gerações anteriores, isso se repete como uma maldição hereditária. Ele me mostrou algo chamado Síndrome de Transferência Geracional de Trauma. Seu pai pode ter sido vítima antes de ser agressor. Isso não justifica, mas ajuda-se a entender o ciclo. Voltei para casa com a cabeça girando. Decidi procurar minha irmã, Lara, que eu não via há 2 anos. Ela hesitou, mas aceitou me encontrar. Chegou de óculos escuros, mesmo estando nublado. Quando sentamos, ela falou antes de qualquer cumprimento: você falou com a avó, né? Assenti. Ela abaixou os olhos. Ficamos em silêncio. Então, sem que eu perguntasse, ela disse: naquela viagem, ele me fez jurar que se eu contasse, você ia morrer. Eu travei. Lara contou que durante anos se sentiu responsável por me proteger, por manter o segredo para que eu não fosse levado também, que ela carregava a culpa de nunca ter dito nada e que o colar quebrado foi a primeira e única tentativa de pedir socorro. Dr. Linari me ligou 2 dias depois. Consegui acesso ao histórico da época. Seu pai foi acusado informalmente em 1995, mas o caso nunca foi adiante. A denúncia veio de uma vizinha. Foi arquivado sem investigação. A vizinha era a dona Fátima, que hoje vive em um asilo. Fui até lá. Quando perguntei se ela lembrava do meu pai, ela fechou os olhos e disse: aquele homem não devia ter crescido. Ali, tudo se conectou. Quando voltei do asilo, meu peito estava pesado. Algo naquela frase da dona Fátima ecoava dentro de mim. Aquele homem não devia ter crescido. Como se ela soubesse de algo mais. Como se aquilo fosse um código, uma última peça solta. Comecei a revisar tudo o que havia anotado. As fitas da minha avó, as palavras do doutor Linari, os relatos da minha irmã, e algo me puxou de volta ao início. A casa velha onde tudo começou. A mesma casa da infância. A mesma onde a vovó gravou os áudios escondida. A mesma casa onde meu pai cresceu. Fui até lá. A casa estava abandonada, tomada pelo mato. Entrei com dificuldade pela lateral, onde ainda restava uma cerca quebrada. Por dentro, o cheiro era o mesmo de antes. Madeira molhada, mofo e um resquício de perfume antigo que parecia grudar na pele. Subi até o quarto, que era do meu pai, quando ele era adolescente. As tábuas rangiam sob meus pés. Em um canto, coberto por pó e um lençol velho, havia um baú de madeira. Ao abrir, encontrei várias cartas, todas escritas por uma mulher chamada Clarice. Clarice era irmã do meu pai, e até aquele momento, ninguém nunca havia mencionado que ele tinha uma irmã. As cartas eram perturbadoras. Clarice contava sobre os medos dela, os toques inapropriados,
as ameaças. Em uma delas, ela dizia: se algo acontecer comigo, por favor, não deixem ele ficar sozinho com ninguém. Clarice desapareceu em 1981, aos 12 anos. Oficialmente, ela teria fugido de casa, mas nada disso estava nos registros da família. Nada disso estava nas palavras da minha avó. Voltei até ela, mostrei as cartas. Ela olhou para mim como se o mundo tivesse desmoronado diante dos olhos cansados. Eu tentei esquecer, eu tentei enterrar isso com o tempo, porque a senhora nunca contou, porque ele era meu filho, e porque eu achava que se eu enterrasse fundo o bastante, talvez o mal também morresse. A voz dela falhou. As lágrimas vieram sem som. Nesse momento, tudo fez sentido. O silêncio da minha avó, o comportamento estranho do meu pai, o trauma da minha irmã e até o colar quebrado. Era tudo parte de uma corrente de dor que nunca foi cortada, apenas repassada. E o mais curioso, aquela caixa com as cartas da Clarice. No fundo dela havia um envelope selado, com o nome "Para quando a verdade não puder mais esperar". Eu ainda não abri, mas se você quiser saber o que havia nesse envelope, prepare-se, porque o que está lá dentro pode mudar tudo. Eu levei o envelope para casa, coloquei em cima da mesa, respirei fundo e fiquei ali, só olhando. Era como se ele tivesse um peso próprio, como se soubesse o que carregava. Abri. Dentro havia uma única folha de caderno, dobrada 3 vezes. A caligrafia era trêmula, antiga, mas reconhecível. Era da Clarice. Se você está lendo isso, é porque o mal venceu por tempo demais. E talvez agora alguém tenha coragem de fazer o que eu não consegui. A carta continuava com detalhes perturbadores. Descrevia noites trancada em seu próprio quarto, sussurros pelo corredor, os mesmos passos arrastados que minha irmã dizia ouvir. Clarice sabia que estava em perigo, mas o que veio depois congelou meu sangue. Mamãe me prometeu que se eu não contasse para ninguém, ele ia parar, que era só uma fase, mas eu vi no olhar dele. Ele não queria parar. Ele disse que se eu falasse, ninguém ia acreditar, e talvez ele tivesse razão. Afinal, todo mundo ama o filho mais velho, o herdeiro. Se eu sumir, não foi fuga. Ele me levou. E se algum dia ele tiver uma filha, fique de olho nos olhos dela, porque ele sempre começa pelos olhos. Essa última frase me quebrou. Minha irmã mais nova, a Júlia, ela vinha reclamando de algo estranho. Luzes piscando no quarto, barulhos no corredor e, o mais assustador, ela havia me contado semanas antes. Papai me olha estranho às vezes, fica quieto, só olhando e sorri sem sorrir. Voltei para ter a casa da vovó. Ela estava sentada na varanda, segurando a foto antiga da Clarice, a mesma que ela dizia ter perdido anos atrás. Ele te fez acreditar que ela fugiu, né? Perguntei. Ela não respondeu, só segurou a foto com mais força e então me disse algo que me arrepiou até os ossos. Você precisa encontrar o poço. Ele nunca foi tampado. A última briga deles foi lá. O poço, no fundo do quintal da casa da infância. Sempre fechado com tábuas velhas, mas nunca cimentado. Naquela noite, fui até lá com uma lanterna. Removi uma das tábuas, depois outra. O cheiro que subiu era de ferro, terra e algo mais, algo morto. E então eu vi um pedaço de tecido rosa com um botão de ursinho bordado, o mesmo padrão da blusa da foto antiga da Clarice. A polícia foi chamada. Escavações começaram no dia seguinte. O caso foi reaberto. DNA foi colhido. O corpo, ou o que restava dele, foi encontrado. Era Clarice. Meu pai foi preso preventivamente, em silêncio, sem uma lágrima, sem um pedido de desculpas. E a última coisa que ele disse
antes de ser levado, olhando nos meus olhos, foi: ela não era sua irmã, era sua mãe. A história termina-se aqui? Ou é aqui que ela realmente começa? Porque agora minha irmã mais nova está desaparecida